Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, tendo como entrevistado o eminente professor da PUC, Ricardo Sayegh, autor de inúmeros livros de relevância. E no nosso programa que nós apresentamos sempre o poder, é aquele que é exercido através das pessoas, por isso chama-se Anatomia do Poder, que falamos com os que detêm o poder, qualquer que ele seja, o público, privado, universitário, acadêmico, cultural, esportivo, enfim, aqueles que, enfim, vão dando ao Brasil o seu perfil. Hoje, o professor Ricardo Sayegh, uma das mais brilhantes figuras do magistério na PUC de São Paulo, é o nosso convidado. Nós vamos dividir o bloco em duas vezes, como eu sempre faço. O primeiro, discutiremos um livro que ele lançará, intitulado A Odisseia do Direito Quântico, e no segundo vamos falar sobre o aborto, sobre a DPF 442. Meu querido Ricardo, eu gostaria muito de que você explicasse sobre a Odisseia do Direito Quântico. Eu me lembro quando eu era um jovem advogado, e um dos meus professores, que eu gostava muito em 54, em Introdução à Ciência do Direito, foi o Goffredo da Silva Teles, que naquela ocasião, na década de 60, eu já advogando, já começando a lecionar, ele lançou o famoso livro do Direito Quântico, e que provocou uma certa revolução dentro da faculdade, porque ele entendia que estamos trazendo terminologia não própria do direito para o direito, e ele mostrava a importância de se começar a revolucionar o direito clássico brasileiro, estudar direito constitucional, civil, comercial, penal, e nós estamos com praticamente todo o direito, porque o administrativo, internacional, público-privado, na década de 50, era um direito considerado de perfumaria jurídica e direito tributário, econômico, tudo isso nem existia, não se falava direito financeiro. Então, quando ele lançou o direito quântico, tivemos, assim, um impacto dentro do meio jurídico. Então, eu gostaria que você falasse sobre a odisseia do direito quântico. Primeiro, eu queria registrar o carinho, na verdade, o amor que eu tenho pelo senhor, né, professor? O senhor sabe que eu te amo do fundo do coração, sou seu discípulo, faço questão de seguir a minha trilha, sempre tendo o senhor como meu mestre. Então, assim, ouvir qualquer palavra positiva ao meu respeito vindo do senhor é um presente de Deus. Então, eu queria te agradecer do fundo do coração e deixar claro assim a estima, o carinho e a admiração profunda, 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 Estou muito sensibilizado, enorme meu caro que eu Ricardo, tenho pelo senhor. Não, muito sensibilizado. não tem oceano mais profundo nem montanha mais alta do que o amor que eu sinto pelo senhor, professor. Mas muito Você obrigado, desculpa Ricardo. colocar dessa forma, mas é amor mesmo. Muito, muito grande. E o, o professor Gofredo, naquela época da USP, o professor Gofredo Teles, ele foi um visionário e disruptivo. Ele estava muito à frente do tempo dele, mas muito, muito à frente do tempo dele. E talvez por isso que, não obstante o impacto, em razão, inclusive, da credibilidade dele, né? Um homem com aquela musculatura jurídica toda, titular da USP como ele, colocando essa visão muito à frente da sua época, tenha criado todo esse fuzuê, mas que foi mais simples criticá-lo do que observar que, de fato, ele estava antecipando o futuro. Hoje, não se fala em nenhuma área do conhecimento sem se levar em conta a consciência quântica. E por que não o direito? E na hora que a gente começou a perceber isso,
Foi o professor Goffredo foi resgatado, não é? E graças a Deus ele foi resgatado dentro da PUC São Paulo, que como a USP é um dos alicerces junto com o Mackenzie, são os alicerces do direito brasileiro, não é? A produção científica que se realiza lá é muito grande. O professor Goffredo iniciou a, a comunidade jurídica, com todo o respeito da USP, sepultou e a PUC ressuscitou. E a gente ressuscitou e o direito quântico virou uma matéria de lógica jurídica regularmente autorizada e reconhecida pelos conselhos da PUC, do programa de mestrado e doutorado da PUC São Paulo. Na verdade, o que acontece? O raciocínio clássico da lógica e, por sua vez, da física é um raciocínio binário, né, onde uma coisa implica na outra e assim por diante. Entretanto, o raciocínio da física quântica, essa consciência quântica, ela quebra essa ideia do binário e estabelece um raciocínio de singularidade, de unidade universal. E tudo é unido por uma singularidade, não propriamente por uma soma ou por um adensamento, mas sim por consubstancialidade. Eu tava tentando decifrar com lógica qual seria a explicação do meu capitalismo humanista, que o senhor conhece. E Nossa, são duas seria muito coisas, né? interessante. São duas coisas autoexcludentes, incidindo a um só tempo sobre o objeto da realidade. E como é que isso era possível? Só se eu quebrasse a relação de espaço, tempo, matéria e energia. E isso eu fiz com a teoria da relatividade. Na hora que a gente aplicou a teoria da relatividade na norma jurídica, no pensamento jurídico, professor, quebrando o binário e transformando tudo numa singularidade por consubstancialidade, não é? Eu estava quebrando, a gente estava aplicando as teorias da física quântica de quebra do paradigma da separação de energia e matéria, da teoria da relatividade também, do relativismo, quando eu fui com meu pai na missa, era a missa maronita, porque meu pai é descendente de árabes, né, na verdade, libaneses de Zarle, e o padre, o Monsenhor Joaquim, ele rezou o credo de uma forma diferente, porque na hora de rezar o credo, ele colocou, creio na consubstancialidade da Santíssima Trindade. Eu falei, putz, é a consubstancialidade a resposta. Três são um são três. Então, o positivismo, o humanismo e o realismo jurídico, no final das contas, representam uma só categoria, e essa categoria se chama direito, por consubstancialidade. A gente quebrou a relação binária, aplicou na perspectiva subatômica do próprio direito, não é? A substância comum entre esses centros de referência, positivismo, humanismo jurídico, que representa os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana, e o realismo jurídico, que representa para o direito brasileiro o jurisprudencialismo, mas que é super aplicável, né? Na análise econômica do direito, no direito saxônico e no direito escandinavo, e a partir de falar, olha, eu não posso abrir mão da realidade, eu não posso abrir mão do humanismo, e eu não posso abrir mão do positivismo, porque ninguém pode abrir mão da lei, mas a gente tem que aplicar todos. Como aplicar? A gente vai aplicar por sincronicidade numa perspectiva de singularidade quântica, na medida em que são elementos consubstanciais. Eu consegui entender perfeitamente, e aí a gente avançou nessa teoria a partir da ideia da Santíssima Trindade mesmo. Eu acho que fica muito clara, porque esse mistério da fé é um mistério quântico, né? Jesus era quântico. Ele, quando transformou no primeiro milagre a água em vinho, ele alterou a composição subatômica da água e emergiu o vinho. Quando ele fez os milagres da cura,
ele interferiu na perspectiva na esfera subatômica das pessoas e fez o paralítico andar, o cego enxergar, enfim, ele é mais lógico e mais verdadeiro do que qualquer outra coisa. E dentro dessa filosofia quântica, eu fiquei mais cristão e mais lógico, né? Mais físico. E aí vamos trazer isso para o direito. E por que isso? Porque vem vindo a inteligência artificial e ela não é propriamente um problema. Porque com a inteligência artificial a gente vai avançar muito mais pela capacidade cognitiva que a gente vai adicionar. Então, a inteligência artificial vai contar e vai levar em conta uma série de elementos e de conhecimentos que a gente jamais teria. Mas, não é, qual é o papel do ser humano nisso? Não é, como o ser humano vai funcionar? E, no final das contas, como é que a gente vai humanizar o algoritmo? O livro é uma proposta de humanização do algoritmo, com o algoritmo jurídico, calibrado pela realidade. Então, o algoritmo jurídico representando o positivismo, a humanização representando o humanismo jurídico e a calibragem da realidade representando o realismo americano, escandinavo ou jurisprudencialismo dos brasileiros. Meu caro Sayeg, me que dá uma grande alegria. E realmente o título de Odisseia é um título bom, porque o Goffredo lançou o direito quântico e levou muito tempo para você resgatar dessa forma como se resgata na PUC. E o Ulisses também, quando deixou o ponto frígio, onde deixou a conquista que tinha feito de Troia, ele passou 20 anos para voltar para Ítaca, e Ítaca reconquistar. Então, depois de um tempo longo, como Ulisses esteve em toda a Odisseia, você na sua Odisseia do direito quântico, como no poema de Homero, está resgatando o nosso querido Goffredo. Vamos agora para os nossos comerciais e logo em seguida voltamos para continuar o programa. Também. Damos continuidade ao programa que estamos entrevistando o eminente professor Ricardo Sayed. Como eu faço em todo o programa, eu vou lhe oferecer esse livro do nosso Conselho Superior de Direito, quando a Constituição fez 30 anos, com eminentes conselheiros e autores, entre os quais Obrigado. o Bernardo Cabral, Ney Prado, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, enfim, a velha guarda de constitucionalistas comentando os 30 anos da Constituição. Vou mandar também um segundo livro para você, que é A Era dos Desafios, em que eu coloco uma evolução da história humana até o momento atual, mostrando que, apesar dos altos e baixos, e nós estamos vivendo baixo agora com esse conflito lá no Oriente Médio, no Oriente Próximo, melhor dizendo, e a evolução da humanidade foi impressionante. Civilização Cro-Magnon, há 20 mil anos atrás, o Neandertal, há 50 mil, do homem, o Homo sapiens, há mais ou menos 300 mil anos, nós temos uma evolução da selvageria até os dias atuais. Não é? E vendo outras espécies sem essa consciência que Deus pôs e que diferenciou a espécie humana de todas as outras espécies, uma aparece em linguagem figurada na Bíblia, no Gênesis, que Deus fez a luz, é o Big Bang, e que posteriormente o último a aparecer na face desse universo que nós conhecemos foi o homem, e esse homem tem menos de 1 milhão de anos. Os dinossauros viveram 150 mil anos, milhões de anos, e nunca mudaram a sua característica animalesca. E nós, enfim, temos evoluído monumentalmente. Há 2 mil anos atrás, um cidadão, para não ficar mal com os seus convidados, mandou cortar a cabeça de João Batista, exclusivamente por uma questão de ficar bem com seus convidados.
Hoje, a Declaração Universal dos Direitos Humanos demonstra, pelo menos em teoria, aquilo que Norberto Bobbio dizia: o século XX foi o século da Declaração de Direitos. O XXI deverá ser, com os altos e baixos, de assegurar aqueles direitos declarados, que são direitos de direito natural. Mas eu gostaria, o Sayed, de colocar para você, que eu sei que é um defensor como eu do direito à vida, a sua posição sobre o aborto, sobre a DPF 442. Professor, eu acho que esse hoje é o tema mais importante do direito brasileiro. Se a gente liberar o aborto, a gente vai matar muito mais do que os homicídios que estão ocorrendo lá no Oriente Próximo. Eu não consigo enxergar como seria possível, não é, vitimizar as crianças. E não é papo retórico, não, porque as crianças, elas vêm da concepção. Lá na Comissão Nacional Cristã de Direitos Humanos do FENASP, da qual presido, nós fizemos um pacote, uma proposta ampla em face da questão do aborto. E eu agradeço o senhor do fundo do coração, e eu sei que eu conto com o apoio, com o respaldo do senhor, que é meu mestre, eu sou seu discípulo, a propósito desse tema. A nossa proposta, professor, é de descriminalizar a mulher. A mãe, ela já passa por um momento extremo, limite. E eu não estou entrando no mérito se ela está com dolo ou se ela está de má fé, pelo contrário. Eu acho que os defensores do aborto, e esse é a grande questão, eles estão todos de boa fé, né? Não é uma disputa entre o certo e o errado, é uma disputa entre direitos fundamentais. Então, eu penso que a mulher e o núcleo familiar tem que ser descriminalizado. E quem tem que responder pelo crime é a indústria do aborto, é o médico e o aparato. Para isso, professor, a gente está propondo uma modificação no Código Civil, primeiro, aonde a personalidade jurídica surge não com o nascimento, mas sim com a concepção. A partir dali, professor, a gente está aceitando a revogação dos artigos do Código Penal sobre aborto, mas com a inclusão no Código Penal de homicídio por aborto. E, professor, assim, nessa perspectiva, quem responde por esse homicídio é o médico. E a mãe é vítima desse médico. E por isso, no Código Civil, nós estamos propondo que o médico responda civilmente, e o aparato médico, com pelo menos 10% de indenização para a mãe, do patrimônio bruto dele. A ideia, professor, é justamente não parar esse ataque que realmente não tem sentido contra a mulher, que já vive uma situação limite, uma pressão enorme, e é evidente que ninguém faz um aborto feliz, ou pelo menos não deveria ser assim, e combater esse aparato e o enriquecimento às custas do sangue dessas crianças. Nós pensamos que vai ser um combate muito mais eficaz, professor, muito mais eficaz, principalmente com essa mudança do Código Civil, levando a personalidade para a concepção, e nessa perspectiva, o delito deixa de ser aborto, passa a ser homicídio, e o homicídio perpetrado pelo médico, pelo aparato, com a descriminalização da mulher e do núcleo familiar dela. Então, o marido não responde, a amiga que vai junto não responde. Enfim, quem vai responder realmente são esses assassinos que dão sustentação para o aborto, e ressalvado, evidentemente, as hipóteses de aborto legal que já existem. Bueno, me diga o seguinte, eu acho interessante, você já apresentou, Ricardo, esse anteprojeto ou ainda estão elaborando a redação para encaminhar
a algum grupo a Frente Parlamentar de Defesa da Vida, eu acho que encamparia. Eu também considero que a mulher, nesse momento, está numa situação realmente de grande tensão, uma série de problemas, emocionalmente tocada, e repetidas vezes, como nós examinamos os diversos casos que eu tive, nas diversas vezes em que eu tive que tratar dessa questão, e estou na mesma DPF 442, eu sou advogado do Jucasp, já mandei minha sustentação oral, estou pedindo ao presidente o direito de refazer a sustentação em plenário, que é um regimento interno dentro do Supremo, que quando uma sessão virtual se transforma em sessão presencial, as sustentações orais mandadas, elas não podem ser renovadas, o que eu acho um verdadeiro absurdo, porque aquela que foi mandada em sessão virtual, ninguém ouviu. Você manda os ministros com os problemas que eles têm, assessores, eles podem ouvir e podem não ouvir, enquanto que a presencial eles são obrigados. Então, eu estou pedindo que, nesse particular, pela relevância, nós possamos renovar as sustentações orais feitas dessa maneira. Mas acho que o projeto que você está apresentando, porque a mulher, nós participamos com a Miticuri daquela questão que foi discutida na Suprema Corte Americana, na qual nós conseguimos, porque nós apoiamos o Estado do Mississippi, que foi o vitorioso, de que quase todas, diversas constituições do mundo, não quase todas, mas diversas, dizem que a vida começa na concepção, e nenhuma diz que é direito para a mulher fazer aborto, o que representa, não é um direito reprodutivo, não é um direito considerado constitucional em nenhuma constituição do mundo, o que vale dizer. Então, cuidar da mulher, eu acho, como vocês pretendem, muito bom, entende? Para que ela não acrescente uma crise àquela que ela estava vivendo, ainda maior. Mas daqueles que lucram, daqueles abortários que existem inoficialmente, oficiosamente, e que ganham muito dinheiro através do que vai acontecendo, inclusive, por exemplo, a decisão do Luiz Roberto Barroso, que eu tenho uma grande admiração por ele, mas foi para um abortário de Nova Iguaçu, e não era só para abortos até 3 meses, faziam qualquer tipo de aborto, e ele concedeu o habeas corpus. Eu tenho a impressão que esta matéria, a sua proposta é uma proposta muito interessante. E acho que valeria a pena, se você ainda não apresentou, torná-la, redigir e conseguir o maior número possível de adeptos, de assinantes, e eu estaria com você. Você pode contar mais uma vez, estaria com você. Nós estamos, Amém. infelizmente, chegando ao final do nosso programa. Eu queria que você mandasse uma mensagem final aos nossos telespectadores, Ricardo. A minha mensagem aos telespectadores é que eles têm muita sorte de estar convivendo com o senhor, pelo menos pela tela. Eu que tenho esse privilégio de estar perto do senhor, quero dizer para eles o tesouro precioso e inigualável que o senhor é. A minha mensagem, professor, eu vou reduzir a uma pessoa só, senhor. Eu quero repetir, vou repetir isso 1000 vezes sempre. Eu amo demais o senhor, Muito obrigado. demais mesmo, Eu do fundo tenho do um coração. espírito cristão, um espírito realmente que defendeu na economia o amor ao cristianismo, o amor ao próximo. É isso que o Ricardo sempre fez, inclusive na sua teoria sobre o humanismo na economia, o humanismo cristão na economia. Eu fico muito feliz de ele ter dizendo isso, porque nesse particular nós comungamos muito os mesmos princípios, as mesmas Amém. ideias, os valores que são os valores cristãos do matrimônio de homem e mulher, que é aquilo que nós consideramos que é o que Cristo pediu, dos valores cristãos, do direito à vida, que só o matrimônio cristão legitimamente pode gerar. Então, temos uma série de ideais em comum. O meu querido amigo, Ricardo Sayegh,
é um defensor desses valores cristãos. A todos os meus telespectadores, um grande abraço e até o próximo domingo.